um ferrolho, uma fechadura, e aí ele deixou escapar uma mola. E o pai deu-lhe uma tremenda bronca, dizendo que ele nunca ia ter condições de ter habilidade manual, porque ele tinha o dedo muito curto, ele não conseguia segurar uma peça com precisão. Quer dizer, o pai naquela frase, irada, com raiva, embrutecido nas palavras com o filho, virou a chavinha da incompetência para a habilidade manual do filho. E esse senhor nunca mais teve habilidade manual para coisas finas. Fazer uma esfirra, fazer uma coisa que tivesse que moldar uma massa, jamais. E ele procurou o Dr. Malkiel para aumentar o tamanho do dedo, para melhorar a habilidade manual. O Dr. Malkiel falou, olha, deixa eu te fazer um pedido. Se quiser até escrever a receita, mas você vai ter que fazer isso. Você vai numa loja que venda brinquedos, carrinho de brinquedo, brinquedos diversos, e compra aqueles brinquedos de montar. Leva para tua casa, mas assim, você vai levar um brinquedo embrulhado, numa sacola, escondido, para ninguém ficar sabendo. Chega em casa, numa sala mais fechada, mais escondida que você tiver, entre nessa sala e faça a montagem desse carrinho. Você não vai conseguir na primeira. Mas do jeito que tiver o carrinho, você vai embrulhar, amassar, jogar fora no lixo o mais longe possível. Você não vai contar para ninguém. Escolha para fazer isso no dia que não tiver nenhuma pessoa em casa. Tá. Faça o segundo. Compra um com 5 peças, 6 peças. Depois, na hora que você conseguir montar, aumenta a quantidade de peças e vai assim progressivamente para que você vá experimentando sua habilidade manual. Depois de 6 meses, ele não apareceu no consultório. O Dr. Malkiel já tinha até esquecido. Eis que aparece aquele senhor com um navio, galeão, desse tamanho, com canhõezinhos pequenininhos, com os personagens, com vela, com amarrações, com tudo. Aquelas coisas miudinhas. Imagina uma caravela, um galeão, daqueles navios de guerra do século retrasado, das grandes navegações, e falou, trouxe de presente para o senhor, com um detalhe, eu que montei. Mas você não tinha habilidade manual, me conta essa história. Falou, o primeiro dia, eu saí de casa para ir na loja comprar, a maldição do senhor a cada passo que eu dava. Comprei as peças, voltei para casa e montei. Bom, tentei, não consegui, colei errado, saiu torto, catei aquilo, quebrei de raiva, embalei e desisti. Falei, não quero mais. Mas como o senhor pediu, fui lá, voltei e comprei um segundo. Diferente daquele modelo, mas com o mesmo tanto de peças. Voltei para casa. Olha, ele ficou meio torto assim, as rodas não encostavam as 4 no chão. Mas mesmo assim eu montei. Experimentei e consegui. Catei aquilo, guardei, joguei fora num lixo longe de casa para ninguém ver. E fui aumentando a quantidade de peças. Esse último eu demorei 4 semanas para montar. Ele tem 3.000 peças e eu tenho habilidade manual, eu só não sabia que eu tinha. O Dr. Malkiel falou, olha, é interessante você ter conseguido isso, porque não existe cirurgia plástica para aumentar o tamanho do dedo, não tem jeito. Então ainda bem que você conseguiu. Então muitas vezes, para que nós consigamos virar uma chavinha no nosso cérebro, é um trabalho muito grande. E aí que entram os psicólogos, os analistas, para fazer uma série de coisas, uma série de atividades, para fazer com que nós consigamos isso. Então a PNL ela é utilizada até como um processo, meu cidadão, digamos aí, de pré-hipnose, para que nós consigamos provocar mudanças comportamentais, identificar disparadores de determinadas situações. Porque algumas doenças de ordem psiquiátrica, por exemplo, uma esquizofrenia, antes que você entre numa crise, você tem alguns sinais, alguns sintomas. E quando nós pegamos esses sintomas e identificamos, a gente pode antecipar o medicamento, a gente pode ter uma mudança comportamental e conseguir melhores resultados e melhor situação. Ou seja, harmonizar-se, entrar em harmonia principalmente consigo mesmo. Existem muitos livros, organizações, está com tempo automático, meu Deus do céu, desculpem, hein? Tem que ser feito por psicólogos, por analistas. Esse coaching são academias que foram criadas agora, virou moda. Rio Preto eu conheço, só de pessoas ligadas a mim, as pessoas amigas minhas, pelo menos umas 20 academias de coaching. Você vai lá, assiste uma palestra motivacional maravilhosa, você sai com a certeza que você vai ganhar aquela promoção. A hora que chega na frente do chefe, você já não dá conta mais, porque você não incorporou aquilo. Porque uma palestra de 1 hora, você pode até adquirir aquela vontade, aquilo tudo, vai conseguir. E olha, gente, existem academias que fazem até a pessoa andar sobre a brasa. E com um detalhe, a pessoa não queima, tá? A motivação é tão grande que o cérebro domina a dor e até a lesão que poderia acontecer no braço, pode acontecer no pé. Então, esses
coaching, academias de autocrescimento e tudo mais, existem em grande quantidade. Quais são os propósitos dentro profissionais? Viver bem, ficar rico, claro, todo mundo quer, né? Melhorar profissionalmente e principalmente melhorar o relacionamento familiar, com famílias, filhos, familiares como um todo. Então as pessoas buscam nessas academias ou nesses profissionais a capacidade da gente se melhorar e melhorar o ambiente que nós vivemos. Existe até um trabalho que faz dentro da Igreja Católica de autoajuda para familiares de toxicomanos, familiares de alcoólatras, familiares de maníacos sexuais, de tudo, para que a família, porque o pensamento dele é o seguinte: se eu não me mudar, nada muda. Então, algumas vezes, a gente tem que mudar o nosso comportamento em casa para que a gente consiga relacionar bem com a esposa, com o filho e até, ao longo da vida, provocar algumas mudanças nele. Isso é possível, mas é muito complicado. E nós temos, meu amigo aí já revelou, né? O principal livro de autoajuda que eu conheço, chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Vou citar aqui alguns capítulos do Evangelho, especificamente do Evangelho, para a gente entender. Quando nós estamos tristes, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. E algumas vezes esse consolo vem até a gente de uma forma indireta, através do papo com um amigo, através de uma palestra na casa espírita, mas principalmente quando nós nos dispomos a abrir o Evangelho para ler aquele capítulo que fala alguma coisa naquilo, a gente consegue ter uma paz, a gente consegue ter uma luz. Isso tudo acontece, gente, não é por causa do papel do Evangelho em si, por causa da escrita do Evangelho em si, mas porque quando nós nos ligamos, e tem um pensamento evangélico que diz que quando você abre a Bíblia, o demônio se afasta. Quando você lê a Bíblia, o demônio fica mais longe. Quando você segue os ensinamentos da Bíblia, ele desaparece da sua vida. E funciona assim. Aqueles amigos do oculto, aqueles amigos que querem nos atrapalhar, a partir do momento... Esse detalhe, hein? A gente tem que entender, primeiro, que nós podemos ser consolados. Mais ainda, o que é a desgraça real? O que é a dificuldade real? Não consigo entender, gente. Está meio complicado. Quando nós somos vítimas da tal da maledicência, bom, bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. E a real justiça das aflições. Porque no Evangelho tem não somente os temas de Cristo, dos seus apóstolos, mas principalmente as instruções dos Espíritos que nos conduzem a coisas, a pensamentos soberbos, a pensamentos ótimos, excelentes, que vai nos fazer viver muito bem. E principalmente nós temos que entender que Jesus nos disse que a nossa felicidade real, não é deste mundo. Nós ainda temos que conquistar. Eu até reli recentemente o livro Os Exilados de Capela, e é muito importante que nós venhamos a ler de novo esse livro. Quem não leu, leia. Quem já leu, releia. Porque ali tem uma situação que explica, a gente começa a entender essa mudança pela qual o planeta Terra está passando, essa mudança de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Então vamos ficar um pouquinho mais próximo da felicidade de Deus. E quando nós estamos nervosos? É um capítulo 9 que ajuda nisso, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Ou seja, essa transição que está começando a acontecer, como aconteceu em Capela, há bons milênios atrás, que foram trazidos para cá para nos ajudar a evoluir, a crescer e a progredir, vai acontecer com a terra agora também. Então é muito importante que aqueles que são brandos e pacíficos, ou seja, que realmente conquistaram o seu lugar aqui no planeta Terra, vão ficar aqui e vão possuir a terra. Mas e aqueles que ainda estão relutando no mal, aqueles que ainda estão, certamente vão longe daqui, não sei em qual estrela que nós vamos, eu não sei se eu vou, espero que não, tá? Estou tentando ficar aqui. Mas seremos ou serão levados para um outro lugar? O grande problema, vamos lá voltar na Idade da Pedra ainda, tá? Lá não vai ter internet, não vai ter televisão, não vai ter computador, não vai ter smartphone. Vai ter o quê? Homens aprendendo a viver, aprendendo a ser humanos, a ser homens. Então, isso é muito importante. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Claro, todos nós, fomos criados por Deus, somos filhos de Deus.
mas o ato de ser chamado filho de Deus, ou seja, aquele que realmente compreende as verdades que Deus nos trouxe através de Moisés, nos trouxe através de Jesus Cristo e tantos outros, é muito importante que nós venhamos a compreender isso. Então, quando a gente está nervoso, com raiva, vamos dar uma lidinha naquele trecho lá para acalmar, para relaxar, que é melhor do que contar até 10, né? Primeiro que você está se instruindo, nesse capítulo 9, fala muito mais coisa sobre isso. Quando nós estamos muito preocupados, aquela tensão nervosa que nós temos, também no capítulo 9 fala dos brandos e pacíficos. Mas fala também sobre a importância da paciência, a importância que tem de nós nos mantermos calmos, acalmar e tomar a decisão correta. E também fala que a dor é uma bênção que Deus nos envia, que Deus envia aos seus eleitos. Mas, gente, quando nós falamos de dor, grande parte dessas dores que nós passamos por Deus, nós sabemos que nós estamos recuperando alguma coisa que nós fizemos de errado ou deixamos de fazer há tempos atrás. Então nós precisamos, primeiro, refazer aquilo de forma correta e, segundo, aprender a fazer a coisa certa da primeira vez. Não basta nós corrigirmos, é importante que nós também venhamos a mudar o nosso comportamento. Então, em alguma situação que nós passamos de nervosismo, de tensão, de preocupação excessiva e tomamos a decisão errada, vamos buscar a forma para que na próxima vez que aquilo acontecer, nós venhamos a tomar a decisão correta, a fazer o ato correto, para evitar eu ter que pagar de novo, eu ter que sofrer de novo. Então é muito importante que nós consigamos essa reação a uma ação que nos foi imposta, que nos foi, porque nós todos vamos passar por provas e principalmente por expiações se nós não formos bons nas provas. Eu falo muito que a gente aprende dentro da filosofia religiosa católica e protestante que Deus castiga, né? E eu gosto de entender que não é Deus que castiga. Existe o chamado mecanismo de justiça divina. Que, obviamente, se eu fiz alguma coisa, tomei uma decisão errônea, eu tenho que corrigir essa decisão. Existe um mecanismo para isso, do qual ninguém vai fugir. Então não é Deus que está ali com a varinha de condão ou com marionete provocando aquilo em você, não. É uma situação que você provocou e você chegou àquela situação, chegou àquele ponto. Não, nada mais justo que você também busque aprender, recuperar e aprender principalmente a não cometer o mesmo erro de novo. Quando Deus parece estar distante da gente, pedi e obterei. Gente, pedi e obterei, a gente tem que entender. O Chico Xavier uma vez falou de uma prece que ele gosta de fazer. Senhor, que eu tenha sempre mais a agradecer do que a pedir. Claro, né, um amigo nosso, na época de Mocidade Espírita, falou assim, mas essa peça do Chico ela é meio malandra, né? Ou seja, ele pede que ele tenha a agradecer, mas para agradecer ele tem que ter recebido. Claro. Mas principalmente, não é agradecer pelo que você teve de bom, mas agradecer pela boa experiência que você teve e tomou a decisão certa e fez a coisa certa. Então, a fé é uma coisa extremamente importante na nossa vida. E fé, ter fé, gente, é muito mais importante, é muito mais do que simplesmente acreditar. Acreditar, esse cara hoje está me judiando. Acreditar é uma coisa tão simples, tão básica. Agora, ter fé é um pouco além. Quando Tomé exigiu ver para crer, na verdade ele precisaria ter crer para ver. É o contrário. Então nós precisamos primeiro acreditar em algumas coisas, ter fé, que é muito mais importante do que acreditar, e conseguir chegar ao ponto de não duvidar da necessidade da nossa fé e nem daquilo que vai acontecer com a gente. E quando nós estamos solitários, que hoje a grande doença da sociedade é a solidão. Mesmo que seja solidão a Deus, solidão a dois, solidão a três, porque é normal encontrarmos casais que dizem bom dia, boa tarde, boa noite, mas não tem um relacionamento, não tem um bate-papo, não tem uma conversa sequer. Então é muito importante que essas pessoas aprendam que, primeiro, nós temos que servir a Deus. Nós temos que ser orientados dentro das leis de Deus. E quando se fala de mamon, na verdade mamon são as coisas mundanas, são as coisas do mundo. Nós temos que pensar que não são essas coisas que vão nos reger a nossa vida. É um ditado que fala, né, que a vida, nós entramos na vida zerado, sem coisa alguma. Saímos da vida zerado,
sem coisa alguma. O que nós conseguimos ao longo da vida, vamos aproveitar na vida, porque depois não vai dar certo. Tem algum espírito bom de mouse aqui, viu? Não sei. Agora, quando nós somos ásperos e críticos, capítulo 7, item 11. Bem-aventurados os pobres de espírito. Também fala do orgulho e da humildade. Uma das perguntas feitas no livro dos Espíritos, quais são as duas piores chagas da humanidade? Orgulho e egoísmo. O orgulho, a gente às vezes fala assim, eu tenho orgulho do meu filho, mas é um orgulho branco. O Divaldo fala que agora inventaram o chamado orgulho policolorido, policromático. Isso que nós chamamos de orgulho, de algum feito que nosso filho tenha feito, que um amigo tenha feito, eu não sei se pode ser chamado de orgulho, mas é o fato de você estar feliz por alguém ter feito aquilo. É o último capítulo, não pode antecipar. Né? Puxa vida. Então nós temos que compreender que nós precisamos viver no mundo para ter convivência com o ser humano. Eu fiz uma palestra recentemente numa outra casa falando da importância da criação de uma criança. A criança, quando nasce, o mundo todo gira em torno dela. Tem até uma tirinha da Mafalda, uma personagem de desenho de quadrinhos. A Mafalda está brincando com um amigo no balanço. Ela fala assim, o mundo gira em torno do Sol e leva 365 dias para fazer essa volta em torno do Sol. Fala, mas você tem certeza que o mundo gira em torno do Sol? São crianças de 5, 6 anos de idade. Fala, sim, eu tenho certeza, meu pai me contou isso. É engraçado, eu achava que o mundo girava em torno de mim. A criança tem um sentimento, quando criança, que nós chamamos de egocentrismo. Para ele, o mundo gira em torno dele. Por quê? Sentiu chorinho, chupeta. Sentiu chorinho, mamadeira. Sentiu chorinho, comida, colo, etc. Então a criança, para ela, o mundo vive para servi-la. Se esse sentimento ainda quando criança não for bem tratado, bem cuidado, essa criança, antes da adolescência, já vai ter o sentimento egoísta. Ela quer que o mundo seja só para servi-la. Agora, quando bem trabalhado esse sentimento de egocentrismo, ela tem que entender que o mundo não existe para servi-la, mas que ela tem que ter o mundo para ajudá-la a crescer. E aí tem um sentimento gostoso, que é o chamado egocentrismo, egotismo. O egotismo é um sentimento bom porque significa que eu me amo, eu gosto de mim. E quando Jesus diz, amai ao próximo como a ti mesmo, esse é o grande perigo. Porque tem gente que ama mais ao próximo do que a ti mesmo. Está tão errado quanto o inverso. Então a pessoa, embora diga, não, eu gosto muito de mim, eu me amo, não posso viver sem mim, mas a pessoa se autodestrói através da ira, do nervosismo, dos vícios, das dificuldades que procura, ao invés das dificuldades que simplesmente tem. Então esse sentimento de egotismo significa eu me amo, eu me cuido, eu me respeito. E aí vou amar e respeitar ao outro como eu me amo. E foge do sentimento egoísta. Foge do sentimento porque o egotista, ele vê um amigo dele com um carro novo, fala, caramba, eu quero um carro daquele. Vou trabalhar bastante para conseguir chegar como é meu amigo. O egoísta fala, eu quero aquele carro. Eu quero aquela casa, eu quero aquela mulher, eu quero aquele homem. Então o egoísta, ele luta para ter aquilo que o outro tem. O egotista, e que é, embora egocentrista, mas que é o famoso empático, ele luta até para ter alguma coisa como o outro tem, mas ele luta para ter alguma coisa semelhante ao que o outro tem. Até a inveja aí, é quase uma inveja branca, tá? Como o policromático do Divaldo Pereira Franco. E tem um capítulo especial que eu quero muito conversar com vocês, que é quando a família parece desagregada. Gente, a família quando parece estar desagregada, aí não é um trabalho de correção. Aí tem que ser um trabalho preventivo. Os médicos dizem que a melhor medicina é a medicina preventiva. A pessoa que começa a se cuidar na tenra idade, que identifica alguma coisa, e eu passei por uma situação semelhante, meu pai tem hipertensão arterial, minha mãe tem hipertensão arterial, até minha sogra tem hipertensão arterial. Então, não pela sogra, mas pelo pai e pela mãe, a minha chance de desenvolver isso seria muito grande. E eu, com 25 anos de idade, trabalhava numa empresa com um nível de tensão e estresse muito grande, foi identificado que eu teria hipertensão arterial. A gente fazia cada 2 anos exames periódicos. Então, nos exames periódicos,
a cada 2 anos a cada ano fazia exame. Um ano fazia um exame aqui, outro ano fazia outro ano fazia outro, repetia a cada 2 anos. E um dia, aos 35 anos, num teste de esteira, o médico falou, olha, você tem hipertensão arterial. Então você vai ter que se cuidar. Vai ter que mudar alguns hábitos de comportamento, alguns hábitos de alimentação. Por quê? Isso é hereditário. Então eu quero te fazer uma pergunta agora. Você prefere morrer de pressão arterial ou com pressão arterial? Eu não pensei muito, né? Eu falei, não, eu prefiro morrer com pressão arterial. Lá para os 110, 120 anos. Não sei, mas eu quero demorar para morrer. Pode ser até de hipertensão, mas eu quero demorar ao máximo. Eu falei, então vamos mudar o foco dos teus exames, fazendo outra série de exames. E desde então, eu tomo os meus medicamentos. É engraçado que eu tive no médico há 2, 3 meses atrás, o médico falou, caramba, faz tanto tempo que você está tomando os mesmos remédios? Não tem alterado nada? Eu falei, só que eu junto com os mesmos remédios, não precisa aumentar nem a quantidade de miligrama e nem trocar o remédio. Por quê? Porque aliado a isso, eu também tenho um comportamento apropriado, eu também tenho um comportamento adequado, e mais ainda, uma alimentação saudável. Claro, de vez em quando, fim de semana, eu faço aquela extravagânciazinha de comer aquela gordurinha de porco. Tá, mas esse é um dia na semana, no máximo, um sábado à tarde, um domingo depois na hora do almoço. Fora isso, não, a minha alimentação é regular. E na vida com a família? Nós temos que ser assim também. A partir do momento que a família é constituída, é muito importante esse relacionamento ser empático. Gente, a gente prega muito isso de empatia com essa garotada, porque, descobri por quê. Peraí. É esse aqui, ó. Deixa eu só corrigir aqui. Não é espírito, não. É um erro no arquivo, tá? Eu brinco muito porque o professor Adalmir Rodrigues de Castro, o grande mestre nosso, ele uma vez perguntaram para ele se um espírito podia provocar um defeito num carro. Ele falou, bom, primeiro ele tem que entender de mecânica. Depois ele tem que entender de efeitos físicos. E por último, ele tem que estar disposto a fazer aquilo lá por um motivo qualquer. Então não é o espírito que entende de informática não, tá? Foi um arquivo errado. Mas agora eu quero falar para vocês o seguinte. Empatia é o sentimento que a gente mais trabalha com as crianças. Porque não basta que nós sejamos simpáticos às pessoas. A empatia é aquele sentimento que nós nos colocamos no lugar do outro. E aquela pergunta que a gente sempre orienta essa garotada a fazer. Vou cometer alguma coisa com o meu amigo. Eu gostaria de que ele fizesse isso comigo? Se a resposta for não, ou se a resposta for talvez, não o faça. Ponha-se no lugar do amigo, ponha-se no lugar do seu interlocutor, ponha no lugar da pessoa que você aconteceu um imprevisto no trânsito, que aconteceu um imprevisto em qualquer empresa, uma trombada, um pisão no pé. Então, quando você começa a ter esse pensamento de se colocar no lugar do outro, muda completamente o nosso pensamento, muda completamente a nossa forma de viver. Então, a gente percebe aquele sentimento que eu falei da criança, de compreender o coleguinha, de lutar para os amigos, os colegas viverem em harmonia. Quando você trabalha empatia, muda. Eu vou pôr porque no último é o que eu tenho que falar agora com vocês. Então, na evangelização, a coisa que a gente mais foca é família. Tanto que quem tem filhos na evangelização sabe que nós temos são 3 grandes encontros com os pais por ano. Por semestre. Ou seja, 6 encontros por ano. O primeiro encontro acontece em março e é repetido em agosto. A gente pega os pais para levar para a sala de evangelização e assistir aula junto com os filhos. Com um detalhe, as aulas não são para os pais, tá? As aulas são para os filhos. E qual o tema da aula? Em março, Evangelho no Lar. Por causa da importância de ler esse livro que eu fiz essas citações aqui. Gente, quando nós paramos uma vez por semana naquele horário específico para ler o Evangelho junto com os filhos, nós mudamos até a aparência espiritual da nossa casa, daquilo que está à nossa volta. Nós lemos no livro Nosso Lar que alguns espíritos não conseguem entrar no nosso lar porque existe um muro, mas naquele muro também tem uma barreira magnética de proteção. André Luiz usa esse termo. É essa barreira que nós criamos quando nós, em família, fazemos preventivamente a leitura do Evangelho, o culto do Evangelho no lar. Então nós impregnamos a parede em volta de nossa casa
E muitos espíritos que querem fazer o mal a nós não conseguem nem achar a nossa casa, porque o padrão vibratório nosso está acima do padrão vibratório dos espíritos malfeitores. Então, um dos melhores trabalhos preventivos que nós podemos ter. Então, é muito importante. No segundo semestre, em agosto, nós fazemos novamente os pais, aula com os pais, mas aula para os filhos. E qual o tema da aula? A vida em família. Família. Para que a criança compreenda a importância dela estar com alguém, dela estar com uma pessoa, com pessoas que vai ter uma convivência que não é por acaso. Que veio antes, lá atrás, às vezes por várias reencarnações, não, sempre por várias reencarnações, e vai acontecer outras vezes também. Depois nós temos 2 reuniões em junho e agosto, desculpe, em maio e outubro. Essa reunião em maio e outubro aí é só com os pais. Aí nós pegamos alguns casos de crianças com algumas dificuldades, seja de relacionamento, seja de ordem espiritual, não importa. Levamos os pais para a sala da mocidade, a mocidade nos ajuda na evangelização e vamos conversar com os pais sobre isso. E nós inventamos no ano passado mais 2 encontros que valeu a pena. É o chamado Sábado com Jesus. Tem uns amigos nossos que moram num condomínio que tem um grande bosque na baixada desse condomínio, com um lago, com um marreco, com um pato, com galinha da Angola, com pássaros, um gramado imenso, e nós, junto com os pais e os filhos, montamos aula. Só que é claro, né? Se alguém viu, as nossas aulas são eletrônicas, é com o projetor ou o televisor. E aí a gente mostra a aula eletronicamente. Lá não vale, porque lá a aula tem que ser na cartolina. Então a cartolina, o tio fica segurando a cartolina e outro vai fazendo a aula. Mesmo tipo de aula, mesmo padrão de aula, mas realçando a importância da convivência harmoniosa em família. E esse evento que aconteceu o ano passado por 2 vezes, faz-se a aula, faz a brincadeira, sorteia-se alguma coisa, fizemos um pequeno bingo das bondades, bingo das virtudes, e depois tem um piquenique, cada um come, aí vai cada um para sua casa. Então nós ficamos da última vez, das 2h30, 3 horas da tarde, às 6 horas com as crianças, com os pais, correndo, brincando. Por quê? A importância da família. E uma coisa que eu gosto aqui no Kardec, recomendo nas casas que eu trabalho e faço as minhas palestras, é fazer evangelização no dia da palestra pública. E orientação que eu dou para todos os pais aqui, quem já me pegou ali, já recebeu essa orientação. Na hora que pega a criança naquela porta e vai com a criança para casa, primeiro, pergunta o nome da tia, se foi a primeira vez, o nome de um colega, pergunta o tema que foi falado. Pergunta principalmente o que ele achou do tema, se ele deu alguma opinião, se ele sugeriu alguma coisa, se ele fez a brincadeira. Então, tudo isso faz com que a criança sinta, antes de mais nada, valorizado na evangelização. E sinta também com capacidade e mais ainda motivado para vir participar desta evangelização. Esse trecho do Evangelho, que na verdade é do Decálogo, né? Honrai vosso pai e vossa mãe a fim de viverdes longo tempo na terra. E o Senhor, né? E depois tem um tema que é interessante. Agora tem um colega ajudando ali. Tem um tema importante, que é um trecho escrito por Santo Agostinho. Esse trecho, escrito por Santo Agostinho, vamos levar lá? Eu peguei só um pedacinho. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à sua guarda? Nesse trecho desse Santo Agostinho, ele fala várias coisas. Da importância que os pais têm de zelar pela educação do filho em todos os níveis, em todos os campos, em todas as possibilidades. Porque, gente, eu falo muito para os pais, aquele serzinho de 3 meses, 6 meses, que já vai para a sala de aula e gosta de estar com os colegas dele, de 0 a 3 anos de idade, eu não sei se vocês sabiam todos, mas aqui nós temos aula de evangelização de 0 a 14 anos de idade. A turma de 0 a 3 anos de idade tem 3, 4, 5 dias que tem aula. A criança de 6 meses já está aprendendo o ritmo da música, já está aprendendo a importância de Deus, a importância da vida, a importância do crescimento espiritual. Porque naquele serzinho pequenininho que está ali, que mede pouco mais de meio metro, às vezes menos de 1 metro, na verdade está ali um espírito milenar. Um espírito milenar que já passou por um monte de existências e que aprendeu um monte de coisas e que vem nessa vida muitas vezes para relembrar aquilo que ele passou, para relembrar as coisas boas e para que os pais consigam ao longo dessa nova existência
amortizar aquilo que não é bom, aquilo que é ruim. É esse o trabalho dos pais, que infelizmente hoje está sendo delegado à escola, está sendo delegado à babá, está sendo delegado à babá eletrônica, né? É muito gostoso, é fácil deixar a criança assistindo. Felizmente agora a Xuxa parou de lançar o Xuxa só para baixinhos, né? Mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, nem sei até que número que foi, que a criança fica parada olhando a Xuxa dançar. E aí desliga a televisão, a criança quer subir no sofá, descer do sofá, subir na cadeira, descer da cadeira, e o pai fala, esse meu filho tem hiperatividade. Na verdade, muitas vezes é o pai que tem hiperpassividade, né? Esse é que é o grande problema. Por quê? Na verdade, eu considero que grande parte das crianças não tem hiperatividade. Gente, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou neurologista, mas eu percebo em observação nos meus filhos, na minha neta, e em filhos de colegas e até da evangelização, que muitas crianças não têm hiperatividade, ela tem necessidade de atividade. Os psicólogos americanos que trabalham com a parte da infância ensinam que os pais devem levar os seus filhos, não levar os seus filhos para pescar, mas irem pescar com os filhos. É diferente. Muitas vezes eu digo assim, vou levar o meu filho para pescar. Aí vou num pesca e pague. Alugo uma vara, compro um copinho de isca. Filho, tá aqui, ó. Papai vai tomar uma cerveja com os amigos, tá? Pesca à vontade. Se precisar de ajuda, você me grita. Claro, o pai não está perto, quem vai atender o filho às vezes vai ser o cara do pesca e pague que vai tirar o peixe com o pulsar. Agora, ir pescar com o filho é outra coisa completamente diferente. Ir pescar com o filho é passar na loja, comprar a vara, comprar a linha, a chumbada. É, no fundo do quintal, meter o enxadão para buscar minhoca. Ou então pegar a aleluia, ou então preparar a massinha. E pega a receita na internet, onde quer que seja. E aí senta na beira do rio, ou do pesca e pague, onde quer que seja. Filho, esse é o nó que serve para prender o anzol. A chumbada tem que ser colocada aqui, se for água corrente, tem que ser colocada aqui, se for água parada. Filho, é assim que amarra na ponta da vara. Você arremessa a vara assim. Então isso está fazendo com que pai e filho tenham uma interação muito grande, que através de um ensinamento de como dar um nó numa linha, ele está dando para o filho o bem mais importante que um pai pode ter, que é o tempo, a atenção. Eu adorava preparar pipa com os meus filhos, mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu mais fiz pipa com os meus filhos do que empinamos pipa. Porque empinar pipa é correr. E aí a criança é melhor para correr. Mas para sentar ao chão, pegar a faca, o canivete, cortar a vareta, limpar, esfregar para tirar as ferpas da vareta, passar cola, cortar o papel, como que corta? Você dobra aqui, corta aqui, corta aqui. Porque a pipa tem que ter esse formato. Aí você tem a pipa tipo peixinho, a pipa tipo não sei o quê, tem 3, 4, 5 tipos de pipa. A primeira pipa com um filho de 2 anos, 3 anos, 4 anos, não voa, tá? Não sobe, vai ficar uma pipa toda torta, porque ele quer colar. Deixa ele colar. A segunda pipa ele vai entender que ele não colou muito bem. Pai, então faz isso aqui que você é melhor do que eu. Já vai amarrar. Mas mesmo assim, às vezes ele vai levantar, vai dar aquela pisada na pipa. Rasguei, não tem importância, tem mais papel. Vamos lá, se for preciso, não vamos comprar mais papel. Ou então faz de jornal, que é mais barato. Então esse ato de estar junto com o filho, preparando e fazendo, é esse trabalho que eu falo, é o preventivo que nós fazemos para que lá na frente nós tenhamos um relacionamento melhor com os nossos adolescentes. Porque quando Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, o que muda na criança quando chega na adolescência? A criança fica mais rebelde, fica mais rabugenta, foge do relacionamento com as famílias. É o espírito que se modifica? E os espíritos respondem, não. É o espírito que se revela. Na verdade, ele era assim. Só que em função da diferença de tamanho, da obediência necessária que ele tem, porque ele precisa do pai, com 15, 16 anos, ele já tem menos necessidade disso. O pai chega e fala, não, pai, agora é comigo, agora é o seu que tem que fazer. Não sabe ainda, gente. É sabido que a criança com 15, 16 anos não sabe. Querem ter certeza disso? Richard Simonetti escreveu um livro chamado Não Pise na Bola, que dá uma trabalhada bem nisso. Então fala, ó, pai quando é pai novo que tem um filho criança, tem um filho, não recordo, tem um livro, não recordo o autor agora, chamado Nossos Filhos São Espíritos. E nesse livro ele fala, a primeira coisa que ele fala assim, nos entregam um serzinho pequenininho, diferente do que a gente imaginava, só que tem um detalhe, não tem certificado de garantia, não tem manual de instrução, não tem assistência técnica, exceto o pediatra que a gente vai de vez em quando. E a gente tem que cuidar dele. Então leiam, nossos filhos são espíritos, porque são espíritos milenares que estão ali
para nos fazer relembrar, para nos fazer trabalhar essa criança para ser um futuro muito bom. E depois, nos adolescentes, não pise na bola. Esse é do Richard Simonetti. Nesse trecho de Santo Agostinho, essa segunda frase aí, essa última frase, ele fala que muitos de nós, quando chegarmos lá no plano espiritual, talvez tenhamos que pedir à justiça divina, aos nossos os planejadores da nossa reencarnação, uma nova chance para nós fazermos aquilo que nós não demos conta nessa reencarnação. Não dei conta de encaminhar meu filho, me manda de volta lá, bota ele como filho meu de novo, e agora dessa vez eu vou dar conta. Gente, para quem tem esse pensamento, eu tenho uma notícia, tá? Nós sabemos que estamos mudando de mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Então, muitos de nós não teremos essa nova chance. Então, agora, mais do que nunca, nós temos que trabalhar isso aqui preventivamente para que nós não tenhamos que pedir uma nova chance, para que nós consigamos fazer certo da primeira vez, dessa vez. E uma coisa eu garanto para vocês, a religião, em especial a doutrina espírita, pela vasta literatura que tem ensinamentos fantásticos para isso. Então, quando a família parece estar desagregada, nós temos no Evangelho um trecho que vai nos ajudar a isso. Mas temos também uma grande literatura, eu citei exemplo de 2 livros, mas tem uma infinidade muito grande, inclusive livros infantis, livros juvenis, para que nós consigamos fazer com que a nossa família seja cada vez mais harmônica. Agora, só para finalizar, Vinícius de Moraes, grande poetinha, tem um soneto de fidelidade. É um lindo soneto. Só que os 2 últimos versos daquele soneto é mais fantástico ainda. Que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, eu consegui ver isso com os meus filhos e consigo até hoje com os filhos e com a neta também. Nós não podemos estar com os nossos filhos o tempo todo. Mas o tempo que nós estamos com o nosso filho, nós temos que estar com os nossos filhos. Tem uma história que ouvi há muitos anos, de uma criança que está em casa querendo que o pai brinque com ela. Pai, brinque comigo, pai, brinque comigo, pai, brinque comigo. Filho, não vai dar agora, tá? Agora o pai está ocupado, tem que fazer o relatório, tem que terminar o trabalho. Daqui a pouco o pai vai brincar com você. E esse daqui a pouco não existe. Essa criança está rebelde e já está com vontade de quebrar a casa toda. Até que o pai tem uma ideia. Tem uma revista do lado que tem o globo terrestre, uma foto do globo terrestre. Ele cata o globo terrestre, retira aquela página, corta em pedacinho desse tamanho e fala, filho, aqui está um mundo. O pai acabou de destruir o mundo agora. Conserta o mundo, na hora que você terminar de consertar o mundo, eu vou brincar com você. A criança vai lá, pega o mundo, dá uma olhada e sai dali de perto, aquele monte de papelzinho picado. E de posse de durex, fita colante, vai lá, dá a pouco, 10, 15 minutos, chega o pai, está aqui, ó, consertei o mundo, pai. Nossa, filho, que bacana, como é que você consertou o mundo? Pai, quando eu virei do outro lado, tinha uma foto de um homem. Eu consertei o homem e o mundo automaticamente ficou consertado. Então, gente, nós não vamos conseguir consertar o mundo, mas nós vamos conseguir consertar a nós mesmos e encaminhar melhor os nossos filhos, principalmente com algo muito importante chamado religião. E, como nós somos espíritas, espiritismo. Muito obrigado, uma boa noite para todos vocês.